Hoje nosso querido Michelangelo vai fazer um levantamento, um apanhado dos principais pontos da economia neste ano de 2021. Bom dia, querido Michelangelo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Diário News. Bom dia, Moisés. Bom dia aos nossos amigos que nos ouvem. É um prazer imenso, né? Estamos aí às vésperas do Natal. Desejar a todos aí logo um Feliz Natal antecipado, de muitas bênçãos, de muita paz. Vamos fazer um levantamento de 4 itens que mexem com a economia. Um deles é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego atual é de 13,5 milhões de pessoas desempregadas. É um total de 12,6% da população, isso porque já baixou. Isso porque já houve uma baixa nesse índice, né? Mas ainda temos essa quantidade de pessoas desempregadas. E quais são os motivos que levam a isso? Primeiro, a crise econômica, que ainda não retornamos à economia no seu potencial total. Muitas fábricas ainda não conseguem atender a demanda devido à parada desses quase 2 anos de movimentação, de lockdown, de suspensão de trabalho de funcionários. Não conseguimos retornar à economia no seu ritmo normal. Então, essa crise econômica impactou sobre o desemprego. Outra coisa, a redução de custos. Com a parada dos funcionários, a parada de muitas empresas, as empresas começaram a pensar em maneira de reduzir custos. Você vai verificar uma coisa positiva, é que hoje você vai a um caixa eletrônico, coloca o dinheiro em espécie lá, ele conta e já te faz o depósito na hora, evitando que você vá ao caixa. Com isso, a redução de custos em vários lugares, porque as pessoas buscaram mais tecnologia. O outro seria a substituição por mão de obra especializada. Muita gente desempregada, mas muita gente sem especialização, sem ter uma função correta. E há uma demanda no setor de várias áreas que buscam pessoas mais especializadas, até vagas de empregos, mas com pessoas que estejam capacitadas para aquele setor. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho a você, pegando esse gancho aí, Michelangelo, porque me veio o seguinte questionamento. O Brasil, se não me falha a memória, eu li no começo de novembro, ele se encontra na 4ª posição no mundo em número de desempregados. Já é uma posição não muito satisfatória para o Brasil. Mas você tocou também na questão de mão de obra qualificada. E aí me veio a seguinte pergunta. O problema, nós temos um número hoje muito alto de desempregados, mas isso poderia ser menor se houvesse mais qualificação profissional hoje no Brasil? Sim, com certeza. Eu dou consultoria para uma empresa na área de marmoraria e a gente acompanhou a seleção agora na necessidade de um técnico para fazer a parte de medição e projetos. Então, nós buscamos a um setor que forma mão de obra especializada. Quem? O IF, aqui. Ele mandou vários candidatos, dentro dos candidatos, buscou a mão de obra especializada. Então, uma pessoa já semi-pronta, adaptando-se ao setor. Mas quando se busca, por exemplo, um cortador de mármore, uma pessoa que se acha com dificuldade, que saiba realmente cortar, que saiba, tem uma experiência de mercado. Então, as pessoas precisam saber o que é que elas sabem fazer melhor e, se não sabem, buscar os lugares que podem capacitá-las. O SEBRAE, o SENAC, o SENAI, pessoas para que elas possam ter uma formação e dizer, olha, eu sou cortador, eu sou mecânico, eu sou eletricista. Então, elas terem uma função e não dizer, eu estou desempregado, faço qualquer coisa. Isso não cola mais. Isso aí já passou, não rola mais. Você imaginar, Moisés... O pior é que tem muita gente que está com essa coisa de raciocinar, não tem uma especialização, então eu topo tudo. Para esse novo mercado de trabalho que está surgindo, principalmente depois da pandemia, isso aí não está mais valendo não, né? Antes, qualquer pessoa dizia, olha, eu posso ser garçom. Mas garçom hoje é uma função especializada. Exatamente. Agora há pouco o SEBRAE ele fez um curso de duração de 1 ano gratuito. As empresas só precisavam mandar os nomes para a formação do garçom, porque é uma função especial. O garçom, a função dele não é só servir, é vender. Exatamente. Então, tanto é que... Ele representa a imagem da empresa, né? Exatamente. Então, hoje, qualquer atividade na empresa, ela passa para ser uma função especializada. Então, nós estamos buscando hoje, no mercado, pessoas capacitadas, prontas, que se adaptem, que facilmente se adaptem dentro do perfil da empresa. Então, se a pessoa ela não tem essa capacitação, ela vai ficar fora do mercado, certo? Ela vai ficar fora do mercado. E a outra necessidade as empresas estão trocando as pessoas por máquina.
Essa é uma grande realidade, é o mundo digital, principalmente agora na pandemia. Nós vamos observar também, além do desemprego, a taxa Selic. O que é essa taxa Selic, para o nosso ouvinte? Essa taxa, ela determina a taxa de juros do mercado. Ou seja, quando você vai lá na loja e compra uma geladeira, ela parcelada em 12 meses, a taxa Selic, ela determina mais ou menos a taxa de juros. Então, essa taxa de juros hoje começou, Moisés, no início do ano com 2%. E hoje essa taxa está em 10,25%. O que é que acontece? Quando o governo ele baixa a taxa Selic, significa que ele quer que qual a mensagem que ele dá? Ele diz que quer que o consumidor vá ao mercado e compre. Quando ele aumenta a taxa Selic, ele diz que a inflação está alta e ele quer restringir o crédito. Ele quer inibir o consumo. Então, hoje a nossa taxa está acima dos 2 dígitos, significa que comprar está mais caro, a taxa de juros está mais cara, a pessoa deve pensar bem antes de fazer um financiamento, antes de comprar qualquer coisa, porque se ela observar, ela somar as parcelas e ver o preço à vista, ela vai ver que vai ter uma grande diferença nisso daí, nessa taxa Selic. Você acha que o brasileiro é meio compulsivo para comprar, para se endividar? Ou ele não pensa. Ele não pensa, né? Porque, veja só, se ele economizasse essa parcela, adiasse essa compra, botasse isso num qualquer investimento, em 12 meses ele pagaria a mesma geladeira. Mas se ele não tem a cultura de economizar, ele diz, olha, se for fazer assim eu não faço. Por exemplo, o plano de saúde. O plano de saúde hoje é caríssimo. Mas se você pegasse essa parcela, guardasse para problemas de saúde, e você veria que você teria dinheiro durante um ano acumulado para cuidar da sua saúde. Mas as pessoas não têm a cultura de guardar nem de investir. Porque eu vou voltar a um tema que você levantou semana passada. Nós não fomos educados para mexer com dinheiro. É verdade, infelizmente. Então, isso deveria ser um tema do ensino básico para que as pessoas jovens pudessem aprender a mexer com dinheiro. No Japão, as crianças, ainda na infância, mexem com jogos para aprender a mexer com dinheiro. Qualquer criança nos Estados Unidos tem uma ação. Então, desde cedo, os pais começam a guardar dinheiro visando a universidade. O outro ponto, combustível. Nos últimos 12 meses, nós tivemos um aumento de combustível de gasolina em torno de 50%, etanol 70% e diesel em torno de 49,56%. É um valor muito significativo, que pesa também no nosso bolso, mesmo naqueles que não têm carro, porque nós sabemos que principalmente o preço do diesel influencia diretamente no frete. Então, acaba o preço dos insumos, da matéria-prima, dos alimentos ficando mais caro. Veja só, então temos uma boa notícia, que existe um projeto de lei do senador Rogério de Carvalho, do PT de Sergipe, que ele está criando um projeto de estabilização do preço do combustível. É um projeto que está ainda em formação no Senado. Se aprovado no Senado, vai para a Câmara dos Deputados e sanção presidencial, que pretende manter mais ou menos uma regulamentação, segurar o preço dos combustíveis de diversas formas. Então, há uma expectativa positiva que os preços do combustível, dependendo do Congresso e dessa lei ser aprovada, reduzir o preço dos combustíveis. O outro item seria a inflação. A inflação acumulada do ano é 9,96%, né? 9,93% pelo IPC, e pelo IPCA está acima de 10,78%. Agora, houve no mês de novembro uma queda da inflação, principalmente dos produtos de supermercado. Houve uma redução disso daí, mas ainda assim está muito alto os preços. Só você ir no supermercado que esses preços ainda continuam a acumular. Então, o balanço do ano é que foi um ano difícil, um ano economicamente que o Brasil não cresceu, tá? Os preços subiram, a crise causada pela pandemia ainda não se extinguiu. Agora de manhã mesmo nós ouvimos que a Europa já pensa em fechar as suas fronteiras devido à crise causada pela nova cepa do Covid, o Omicron. Que está crescendo assustadoramente, numa rapidez muito grande, apesar de ainda não ter causado vítimas fatais. Então, ainda essa onda do Covid ainda não terminou.
ainda vai causar. Nós sabemos que tudo que acontece fora acaba causando uma onda também no Brasil. Se lá fora se fecha as porteiras, é uma expectativa, o que é que pode acontecer com a gente? Conscientemente, muitos dos nossos gestores suspenderam festas de final do ano, já suspenderam o carnaval, devido a acontecer isso daí. Inclusive, a Holanda já decretou lockdown por 3 semanas já. Exatamente. Porque, para acontecer, o primeiro-ministro da Inglaterra disse que não vai deixar que as mortes aconteçam como aconteceu no início do Covid. Ele vai, mesmo que haja sacrifícios, ele vai tomar medidas duras para isso daí. Então, a gente sabe que essas medidas duras afetam justamente o comércio, o serviço. Afeta o comércio e o serviço. Então, é uma realidade, a gente vê aí as festas vaquejadas acontecendo, as pessoas aí brincando sem nenhum medo. E isso acaba causando esse comportamento, uma crise econômica. Sem dúvida. Crise econômica. Então, é uma situação muito séria. Ainda nós vamos conviver com o Covid no ano de 2022. E agora nós temos um outro item que está preocupando também, é novamente a gripe, que está se alastrando assustadoramente e as pessoas vão voltar a vacinar. Com certeza. Eu sempre falo que o Brasil poderia estar numa situação bem mais cômoda em relação ao coronavírus se a população fosse mais educada. Claro que eu não estou generalizando, dizendo que são todos os brasileiros, mas infelizmente temos que ser sinceros. O brasileiro é muito, eu vou usar um termo aqui bem do Nordeste, acanalhado. Acanalha tudo, tem esse dom de acanalhar as coisas. Meu querido Michelangelo. Assim, nós não tínhamos uma cultura de usar máscara. E nem muitas vezes de fazer tantas higienes pessoais com álcool, gel, etc., coisa e tal. Chega um momento que em qualquer lugar, Moisés, medidas de segurança, se elas não são incentivadas, elas acabam sendo relaxadas. Sim. Elas acabam sendo relaxadas. Então, as pessoas muitas vezes estão vacinadas e acabam, eu estou vacinado, não vai acontecer nada comigo. Muitas vezes pode não acontecer nada com ela, mas ela passa a ser um portador. E isso, a gente observa muitas pessoas vacinadas que contraíram o vírus em menor escala, mas contaminaram outras pessoas. Então, é uma questão de consciência pessoal. Mais alguma coisa, Michelangelo? Não. Esse foi um balanço, a gente viu o desemprego, a faixa de 3,5 milhões, a taxa Selic 10,25, combustível, quase todos eles ultrapassaram os 50% ao ano, e a inflação em torno de 10,25% ao ano.